Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, tá? Eu sou um monitor de anatomia junto com Raislan, Sabrina e Danilo, tá? E a gente hoje vai falar aqui para vocês um pouquinho dos principais tipos de anemia, tá? Vai faltar a parte de coagulopatias, mas a gente manda esse material para vocês lá no grupo que a gente criou no WhatsApp, tá? E a gente vai falar de forma mais breve e tentar ser o mais rápido possível. Então, para começar, vamos começar falando do metabolismo do ferro, tá? Todo mundo que vê essa imagem já começa se assustando um pouquinho, que realmente é muita coisa, mas é um metabolismo bem simples, tá? A gente sabe que o ferro que a gente absorve para fazer as hemácias, ele é absorvido de duas formas. Ou a forma inorgânica, que é através de plantas verdes, tá? Como brócolis, ou na forma de carnes vermelhas, que no caso a mioglobina, que vai estar na forma do composto do formato M, tá? Então, essas são as duas principais vias de absorção que a gente tem do ferro no nosso organismo, que é ou por carnes vermelhas ou por plantas verdes, tá? Então, quando a gente come alguma carne, algum composto que tem mioglobulinas ou proteínas no formato M, a gente recebe esse composto lá nos enterócitos, que vão estar lá no intestino delgado ou no duodeno também, tá? Então, a gente vai receber esse M, esse grupamento M, e ele vai ser incorporado dentro do enterócito através da proteína transportadora do M, que é esse aqui, CHCP1. Então, aqui é a proteína transportadora do M. Ela vai ser a principal proteína que vai incorporar esse grupamento M dos alimentos para dentro do enterócito. Quando esse grupamento ele é incorporado ao enterócito, a gente precisa separar o ferro presente dele da parte proteica, que é a protoporfirina. Como é que a gente faz isso? Através de uma enzima chamada hemioxigenase. Então, essa enzima ela vai lá, ela vai agir quebrando, lisando o grupamento M e conseguindo liberar esse ferro que estava no grupamento M para dentro do enterócito. Tá? Esse ferro que a gente chama de ferro ferroso, que é o ferro 2+, tá? Então, todo alimento ele vai liberar o ferro nesse formato, ferro 2+. Agora, se o alimento ele for de origem inorgânica, que é a origem de plantas, ele vem no formato 3M, que é o formato férrico. Esse formato ele não é próprio para a absorção do nosso corpo. Ele tem que ser convertido. E quem converte esse ferro 3+ em ferro 2+ é justamente a citocromo B duodenal, que é essa outra enzima aqui, tá? Vocês vão se acostumando com esses nomes, que eu não sei se ele vai cobrar, mas são enzimas e proteínas importantes no metabolismo do ferro que fazem todo esse processo de conversão e absorção dos grupamentos. Então, esse ferro 3+, ele vai ser convertido em ferro 2+ através da citocromo B duodenal, tá? E agora sim, com esse ferro 2+, a gente vai conseguir incorporar ele para dentro do enterócito através de um transportador de metal divalente, que é essa proteínazinha que está aqui na membrana do enterócito. Então, esse transportador, ele só vai deixar passar metais iônicos que são bivalentes, ou seja, 2+. Então, por isso que o ferro ele tem que ser convertido do formato 3+ para o formato 2+. Depois que a gente converte, a gente consegue passar esse ferro para dentro do enterócito através desse transportador de metal divalente. E aqui dentro do enterócito, esse ferro pode seguir por duas vias. Tá? Ele pode ser armazenado na forma de ferritina, vai ser o armazenamento comum do ferro no sangue, né, do corpo, ou ele pode ser excretado para outras partes do corpo, tomando a via sanguínea, tá? Para ir para outras células e assim para outros tecidos. Então, basicamente é assim que acontece o processo de absorção. Agora, falando da parte da excreção desse ferro para o organismo. Como é que acontece? Então, a gente vai ter aqui uma proteína que ela vai se chamar ferroportina. Ela vai ser a principal proteína que vai
pegar esse ferro 2 que está aqui no enterócito e vai colocar dentro do vaso sanguíneo para ser jogada para o corpo. Quando a gente pega esse ferro e transporta ele para dentro do vaso, né, da corrente sanguínea, ele tem que ser transportado por alguma proteína. Senão ele vai ficar na forma livre e a forma livre não tem não tem uso para a gente, tá? Ele tem que estar ligado a uma proteína para poder ser transportado para as outras células. Então, o ferro 2+, que ele vai ser excretado, ele vai ter que ser transformado novamente em ferro 3+, porque a transferrina, que é a proteína que faz esse transporte do ferro, ela precisa do ferro em formato férrico para poder ser transportada. Então, novamente, quem faz essa conversão é outra enzima, tá? Dessa vez a gente chama ela de efaixina, que é essa enzima aqui. Então, ela vai ser responsável por transformar esse ferro 2+ em ferro 3+. Converteu, se ligou na transferrina, esse complexo transferrina-ferro 3+, vai ser, então, distribuído para o corpo, tá? Chegando nas células, a gente vai precisar de um receptor para receber esse complexo. E esse receptor é justamente o receptor da transferrina, que é esse cara aqui, TFR. Esse cara, ele vai receber essa transferrina ligada no ferro, e a partir daí ela vai conseguir identificar que existe esse composto, esse complexo, e vai conseguir absorver. Então é ela que consegue absorver esse complexo formado no final do processo de excreção do ferro. Tá? Juntamente a esse receptor de transferrina, a gente vai ter a proteína da hemocromatose. Que o que é essa proteína? Basicamente, essa proteína, a principal função dela e a mais importante é identificar a saturação da quantidade de ferro no sangue. Então é ela que vai dosar se o corpo precisa ou não receber mais ferro. A partir dessa dosagem, ela libera ferro na corrente sanguínea e absorve se necessário, tá? Então, essas que são as principais proteínas e enzimas envolvidas no metabolismo do ferro. E, e é isso, basicamente, de metabolismo do ferro, tá? Eu acho que ficou bem explicado. Avançando um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora da anemia ferropriva, que é justamente a principal anemia que vai estar relacionada a essa carência de ferro, tá? Então, essa anemia ela é multifatorial, tá? Ela pode se ocorrer por diversos motivos. Por exemplo, a gente pode ter um acidente de carro, né? A gente pode ter cirurgias que vai perder o sangue. A gente pode ter desnutrição, que é o principal caso, tá? Ou até períodos de gravidez, que são períodos temporários que existe essa baixa de ferro devido ao aumento de plasma sanguíneo decorrente da formação do feto. Então, todos esses fatores, essas características, são fatores que vão influenciar a formação dessa patologia, tá? Então, como é que acontece isso? Qual é a causa disso? Então, quando a gente tem pouco ferro no sangue, a gente vai ter uma supressão da eritropoese, que é a formação de novas hemácias, tá? Então, se a gente não tem ferro no sangue, não tem como a gente produzir a parte da hemoglobina, que é justamente a proteína que vai se ligar no oxigênio e no gás carbônico do sangue. Então, a concentração de ferro ela precisa estar num grau bom para você conseguir transportar esses gases no seu corpo e produzir mais hemácias, tá? Basicamente é isso. Existem outros fatores que vão contribuir para o desenvolvimento dessa anemia, tá? A gente pode dar como exemplo o baixo nível socioeconômico. Então, pessoas de faixa etária de classe social mais baixa, que não tem tanto poder aquisitivo, elas podem vir a sofrer com essas deficiências de ferro devido à baixa dieta e à baixa ingestão desse composto na sua alimentação, tá? Outras causas que a gente pode ter é a causa de doenças infectoparasitas. Então, a gente pode ter um parasita, como no caso da malária, ele vai se instaurar
lá na hemácia, e isso vai ocorrer a destruição dessas células, e assim a gente não vai ter aproveitamento das hemácias, e assim a gente vai diminuindo aos poucos a nossa reserva de ferro, tentando compensar essa baixa, tá? E como eu falei, em casos de acidente ou cirurgias, a gente pode ter a perda crônica do sangue também. Então, é uma perda considerada fisiológica, porque a gente está fazendo, tem alguma ação, tem algum motivo por trás, mas o corpo tenta ao máximo lidar com essa baixa, tá? E a classe mais afetada que a gente tem são mulheres em períodos de gravidez, tá? A gente também podemos ter mulheres que têm menstruação muito forte, também pode ter anemia ferropriva, se ela tiver uma alimentação muito, muito ruim. E principalmente crianças menores de 5 anos que não têm noção, tá? É, que devem consumir ferro, tá? Então, toda essa população, ela geralmente são os maiores casos de anemia, são nesse tipo de população. Aqui eu trouxe para vocês um gráficozinho que eu trouxe de um artigo, que ele fala como são os estágios do esgotamento do ferro. Então, o primeiro estágio que a gente vai ter, os níveis de hemoglobina vão estar normais, tá? O VCM também vai estar normal, que é o volume corpuscular médio vai estar normal, o ferro vai estar normal, mas a ferritina, que é o armazenamento do ferro, vai começar a diminuir. Por quê? Isso aqui é logo nos primeiros momentos que a gente tem o esgotamento dos estoques de ferro. Então, o corpo ainda tem estoque, mas esse estoque está sendo consumido na forma de ferritina, tá? Então, ele está consumindo essa ferritina para formar novas hemácias. Então, esse é o primeiro estágio. A gente não consegue ver clinicamente alterações no paciente nesse estágio, mas a doença já está progredindo nesse estágio, tá? Ela já está consumindo o ferro que tem no organismo e já está penando para consumir ferro. No segundo estágio, a gente já tem a perda total dos estoques, tá? Então a ferritina vai estar muito diminuída e o ferro também que está no sangue também vai estar diminuído. Então o ferro que está circulando o ferro livre do sangue, ele também vai começar a ser absorvido para a formação de novas hemácias, e por isso que esses dois parâmetros vão estar baixos, tanto o ferro, tanto a ferritina, tá? E o CFL, o que é o CFL? É justamente a capacidade de ligação do ferro. Então, no estágio 2, a gente está tendo a queima do estoque de ferro, a gente não tem mais ferro, mas o corpo está tentando ao máximo se ligar ao ferro para conseguir dar conta dessa necessidade, né? Então, ele começa a agir loucamente tentando pegar ferro, por isso que a capacidade de ligação do ferro está aumentada, porque ele quer repor esse estoque de ferro e conseguir fazer novas hemácias a partir disso. Então, esse é o segundo estágio. E por fim, o terceiro estágio, que é o estágio patológico já, a gente tem a diminuição de quase todos os parâmetros, tá? Então, a hemoglobina vai estar diminuída, o volume corpuscular médio vai estar diminuído, então a gente vai ter massas microcísticas, o ferro também vai estar diminuído, a gente não tem mais estoque nem de ferro nem de ferritina. A capacidade de ligação vai estar aumentada, o corpo ainda está tentando receber ferro. E a protoporfirina, que vocês, acredito que vocês sabem, tá? É a parte proteica lá da hemoglobina, ela vai estar aumentada. Por quê? A hemoglobina ela é formada pela protoporfirina e pelo ferro. Se a gente tem pouco ferro, não tem como a protoporfirina se ligar a esse ferro. Então a gente vai ter um acúmulo dessa protoporfirina e, e ela fica lá jogada no sangue até tentar se ligar a algum ferro, tá? Então a gente vai ter esse aumento e esse desbalanceamento entre protoporfirina e o ferro. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês mostrando um pouquinho como a gente vê na lâmina um possível indicativo de anemia ferropriva, tá? A gente tem no lado esquerdo aqui uma lâmina que tem normocromia, então as hemácias elas possuem uma coloração bem uniforme, tá?
e parecido. E quando a gente vai avaliar a parte de hipocromia das hemácias, vocês percebem que dá para ver um halozinho maior, mais branco, dentro da hemácia. Então, essa perda de coloração é justamente a falta da hemoglobina que está presente na hemácia. Então, a gente tem as hemácias sendo produzidas, mas elas estão já perdendo a coloração devido a essa baixa da hemoglobina. E aqui a gente tem a microcitose, tá? Então a gente tem a presença das hemácias pequenas, tá? E a hemácias de tamanho normal. Então, esse quadro aqui que a gente encontra uma alteração muito brusca do tamanho das hemácias, a gente vai chamar de anisocitose, tá? E geralmente, como é que a gente vai identificar isso de cara, assim? Você bateu o olho, já identificou que tem anisocitose. Não precisa nem olhar a lâmina. Quando tem alteração no RDW. Quando a gente vê que o RDW é aumentado, significa que tem um desvio padrão muito alto entre o tamanho das hemácias. Então, a gente vai ter muitas hemácias pequenas e muitas hemácias grandes. Essa diferença muito gritante do tamanho das hemácias vai aumentar o valor do RDW, que é aquele valor que a gente vê lá em porcentagem de concentração de tamanho de hemácia, alguma coisa assim, tá? Então, você bateu o olho no hemograma, viu que o RDW está aumentado, provavelmente ele tem anisocitose, tá? E agora falando um pouquinho da parte da anemia de doença crônica, tá? A anemia de ferro priva, ela é bem simples. Ela basicamente é acabar o estoque do ferro e você tem que ir lá repor. Como é que a gente trata a anemia ferropriva? Basicamente suplementando ferro, tá? A gente pode tanto suplementar na forma de ferro, ferrogluconato, que é um ferro ligado a uma proteína de glicose, ou a gente pode dar ele ferro no formato ferroso, tá? Os dois servem para o mesmo fim. A gente tem que repor o ferro naquele organismo para ele começar a reagir. Mas aqui na anemia de doença crônica, o problema da gente não é o ferro em si. O problema é o processo infeccioso de inflamação. Como isso? Quando a gente tem algum processo de infecção ou inflamação, o corpo vai gerar interleucinas, tá? Que são citocinas de defesa, que vão forçar o organismo a responder àquele ataque de infecção ou inflamação. Então, esse aqui é um mecanismo de defesa normal do nosso corpo. Quando a gente tem um processo patológico, ele vai produzir essas interleucinas. E o aumento dessas interleucinas, ele vai aumentar a produção de epsidina. Então, a epsidina, ela vai ser justamente uma proteína que ela tem como função fazer o bloqueio da, da excreção do ferro. Então, a epsidina ela pode ser aumentada de três formas, basicamente, tá? Quando a gente tem um excesso de ferro, então, quando a gente tem muito ferro no organismo, a epsidina vai ser produzida para parar de absorver ferro, tá? Quando a gente tem um processo de infecção, que ela também vai induzir a epsidina a ser aumentada, ou quando a gente tem um processo de inflamação, tá? Mas, ao mesmo tempo, a epsidina ela vai ser diminuída quando a gente tem um processo de anemia ou hipóxia. Por que isso? Se a gente tem pouco ferro, não tem por que bloquear a entrada desse ferro no organismo. Então, por isso que a epsidina vai estar baixa nesse caso. Quando a gente tem uma anemia, a epsidina vai estar baixa, tá? Mas vamos se deter ao caso da anemia de doença crônica. Nesse tipo de anemia, o nosso problema não vai estar relacionado ao ferro, vai estar relacionado ao processo de infecção ou inflamação, tá? Então, como é que como é que acontece isso? A gente vai ter um aumento da epsidina e a partir daí, essa epsidina vai se ligar tanto no enterócito, tanto no macrófago, tá? Quando ela se liga no macrófago, por exemplo, o macrófago ele tem como função a degeneração dos grupamentos M das hemácias. Então, lá no baço,
onde a hemácia ela vai ser degradada, é o macrófago que faz essa degradação e disponibiliza para a gente o ferro 2+, e a protoporfirina, tá? Então, se a hepcidina vai se ligar na ferroportina, impedindo o transporte desse ferro para fora do corpo, não tem como a gente utilizar esse ferro. Ele fica lá guardado dentro do macrófago. Então, esse é o problema da doença crônica, da anemia de doença crônica. A gente tem ferro, mas ele está estocado, ele não consegue ser liberado, tá? Da mesma forma, a hepcidina vai agir na ferroportina dos enterócitos, impedindo que o ferro que está guardado aqui, né, a ferritina, ela seja excretada para fora do corpo ou por vasos, e assim tome seu rumo para os tecidos e para as células, tá? Então, basicamente é isso que acontece, tá? Além disso, a hepcidina também ela vai inibir o fator induzido de hipóxia, que é basicamente esse fator o responsável pelo processo de produção da eritropoetina. Então, se ele inibe esse fator, a gente vai ter a diminuição da eritropoetina e, por consequência, a gente não vai ter a produção de novas hemácias, tá? Então, tudo isso são fatores interligados que causam a baixa dos níveis de hemoglobina no sangue, porque a gente vai ter o ferro, mas ele vai estar preso, não podendo ser utilizado, não podendo ser aproveitado para fazer novas hemácias, tá? Então, basicamente é isso.